Graça e paz, continuando a análise aqui desse culto do Paulinho, porque é muita coisa num culto só para pôr aqui no vídeo. Eu quero que vocês analisem com vídeos em partes. Agora a gente vai ver a situação que ele vai falar sobre cuidar dos jovens ali em situações de... ele vai falar sobre a fornicação, né? Sobre essas situações que eles levam como pecado de morte e foi levando por muitos anos. Ouça o áudio do Paulinho e você vai entender essa relação pecado de morte, como que ele é a disciplina deles, que eles acham que deve ser a disciplina. E depois a gente vai analisando, vai desenvolvendo aqui, de acordo com todo o pensamento da congregação nisso tudo, de acordo com o que ele vai usar como pregação ali. O que ele vai usar, o que ele vai falar, vamos ver aqui. Cuidado com as nossas mocidades, cuidado com os namoros dos nossos filhos, cuidado com a muita liberdade de dormir aqui, dormir lá, passar para cá, passar para lá. Temos avisado, cuidado, que pode dar aí num antecipadamente de casamento. Ó, a questão de dormir aqui, dormir lá, cuidado com os jovens, né? Cuidado, jovens, claro, obviamente, os conselhos dos pais, o namoro aí, às vezes o namoro começa cedo, em alguns casos mais tarde, seja homem ou menina, né? E só que a gente vai analisando aqui que é um conselho muito óbvio, claro, é um conselho de criar uma certa preocupação, né? Envolvendo vários fatores e o bem do adolescente. Muitas vezes está iludido por alguma coisa que não vai dar certo, ou está preso em situações que o causa mal, né? Que deixa mal ele. E a instituição ela não perdoa se caso acontecer alguma coisa. Ele fala que a antecipação do casamento é uma relação sexual. Claro que muitas vezes acontece a antecipação do casamento quando surge os filhos, né? Surge uma questão de filho. Aí eles vão casar rápido, vira aquela correria, não sabe nem se vai dar certo. Mas para a instituição, né? Para ficar bem para a instituição, casou ali, né? Dentro é aquele negócio que os irmãos já conhecem. Só que a gente vai ver uma situação aqui que também não causam com um certo liberdade na fé, causa despertar a fé no adolescente, que é isso que precisa. Você fala, não pode. É algo que é curiosidade, é os hormônios, é uma situação de diferença de cada jovem um para o outro. Quando veja aconteceu, que tem alguns que nem gosta daquele lado, mas também se ele partir para um outro lado do desejo sexual ou opção sexual também vai ser massacrado e excluído. Mas alguns é diferente do outro. Tem uma tendência a ter mais libido e acontecer algo antes, claro, uma coisa precoce que nem estava dando certo naquele relacionamento para ficar com aquela pessoa e viver o resto da vida junto. É isso que precisa despertar na pessoa, porque além disso acontecer algo precoce, um filho precoce, ainda há aquela situação que você está transgredindo um mandamento de Deus, uma lei de Deus, não vai te fazer bem por esse lado, por impressão que você vai perder liberdade na igreja, vai ser julgado, e também porque você mais tarde só que você vai perceber que isso tudo foi em vão, esse ato precoce não precisava ter acontecido, porque nem vai ficar com a pessoa, e foi um transtorno todo, né, que acontece muitas vezes. Mas aqui o conselho que eles dão é superficial sobre isso tudo, né? Não pode, e depois ele fala que é porque também depois vai ficar sem a liberdade. Mas vamos ver sobre essa questão dessa correção, de acordo... Tenta você analisar e comentar aqui no canal o clima que é essa correção dele, né? Mais as causas disso tudo. Então, o jovem tem que ser controlado pelo pai e pela mãe. Dá muita liberdade, muita confiança, não é bom. Isso eu tenho no coração de falar, já falei outro dia e falo de novo também. Prenda um pouco as nossas crianças também, acompanha eles também na diversão, nos passeios, a não dá muita liberdade também, não. Para dormir aqui, dormir lá, ter muita liberdade, muita coisa precisa ser falado. Hoje não se fala mais disso aqui. Nós temos que ter muito cuidado também. E houve casos em que a televisão era proibido, era um demônio. Eles vão pegar com aquele rei. O rei era uma antena, né? E dizia que aquele
Satanás, não tem amigo. Olha, ele tá falando aqui sobre dormir aqui, dormir lá, né? Os jovens vão um pra casa do outro, né? E aí, isso é fato, eles estão ali, às vezes, naquela, né, em toda aquela energia, vamos lá, vamos pra cá, e não para, né? Então os pais têm que aconselhar, obviamente. Mas aqui ele vai usar um acontecimento, até surgiu aquele falando da TV, que a TV era coisa maligna, né? Que a antena era um chifre, naquela época que, né? O povo sabe aí, eles até falaram que era o povo que pensava isso. Mas tinha os ensinamentos, né, sobre televisão. Vamos continuar aqui, vocês vão ver sobre o que ele vai falar. Mas muitos pais que tinham televisão, e os filhos iam na casa dos irmãos, e até na casa do vizinho. E tem um irmão que pegou uma menina de 14 anos que assistiu televisão na casa dele também. Tem muita liberdade. Não se deve confiar em nós. Eu não confio em mim, não confio em ninguém também. Confia no Senhor, nosso Deus, que é todo poderoso. Ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro e sincero também. Então, falou do caso aqui do irmão que pecou com a menina que ia assistir televisão na casa dele. Eu acho que uma coisa assim. São pessoas vividas, já viram de tudo, né? Paulinho, esses irmãos lá pro lado de São Paulo, são pessoas que já viram de tudo que acontece no meio da sociedade. Então ele já falou sobre isso daí. Não falou a idade do irmão, né? Falou que a menina tinha 14 anos. Mas vamos continuar aí, porque são situações que pode ocorrer, tá certo ele dá o conselho, né? Só que o que é mais interessante é a essência dessa fala dele todo aqui no final, porque existe um contexto em tudo na vida. A gente faz análise aqui, porque eu fiz análise sobre igrejas bíblicas, eu congreguei, fui conhecer, tô indo conhecer, vou fazer mais vídeos, né? A gente vai conhecendo os lugares. Eu não vou ser um crítico aqui que eu sempre vou ficar atacando a congregação, os erros da congregação, e sem ver as situações de outras denominações. Aliás, o canal, o irmão sabe aí, é que sempre vem aqui nos vídeos da congregação, porque tem mais visualização, acaba tendo uma repercussão maior, aparece os da CCB. Fala, mas ele só fala da CCB, mas eles não vê os outros vídeos, né? Então, mas o que acontece é coisas aí de youtuber e de internet, irmão. Mas a gente faz a Bíblia fala, analisar e tudo retende o que é bom, né? Paulo falou isso em Tessalonicenses, analisar e tudo retende o que é bom. Porque a gente tem que ter essa liberdade em Jesus Cristo. Então a gente está fazendo uma análise aqui para criar uma opinião. A minha opinião não é a única, é a verdadeira, infalível. Vocês têm que dar de vocês também. Aí essa exortação, para que isso acontecer alguma coisa, o Ministério não tem culpa, porque já temos exortado isso também. E ninguém deve com uma indireta, ou direta, ou de tabela, porque eu espero da parte de Deus, o mesmo que eu vejo, eu espero da parte de Deus de falar também. Tomemos cuidado também, que pode acontecer muitas tristezas também. O músico perde a liberdade de tocar, o pianista também perde a liberdade. O que aconteceu? O músico perde a liberdade de tocar, o organista também perde a liberdade. Esse é o jeito deles, ele está dando conselho agora ali, né? Mas esse é o jeito deles de aconselhar. Não é muito íntimo de cada dos membros, né? De conversar mesmo com os jovens, ser mais, né? Falar sobre o Evangelho, falar sobre Jesus Cristo, trazer aquele jovem com um olhar mais para a graça que é Jesus Cristo, não a instituição, para que ele não venha cometer esses deslizes na vida que não vai fazer bem para ele em vários sentidos, muitas vezes. Mas aqui o jeito deles corrigir algo que já está errado, já aconteceu um erro no jovem, em abraçar é com a tal disciplina, pecado de morte. Aconteceu aquilo ali com ele, né? Foi para casa do outro, o jovem, aconteceu, adiantou alguma coisa, aí o jovem vai lá e cai na besteira de falar para o ancião não consegue resolver direito, às vezes já no seu olhar ou no seu forma de falar, já pune o jovem, né? Que é uma punição, não é uma disciplina. A disciplina ela vem de outra forma. A disciplina ela vem com uma correção para se colocar no caminho certo, no caminho direito, fazer com que a pessoa se arrependa daquele ato e abra o olho pelo caminho que ele está tomando. Muitas vezes os prazeres da carne, ele não é duradouro, igual se pensa. Às vezes vem as aflições de uma escolha errada.
Então precisa ter um aconselhamento, de colocar no lugar para que ele entenda e ganhar aquela pessoa de volta para Jesus, né, de uma maneira que ele não vá se entristecer, de maneira a abandonar tudo, colocar essa pessoa no caminho da fé. Aí isso é tratado de uma maneira, né, que não precisa tirar a liberdade aí 6 anos, igual ele vai falar aqui, 6 anos para mais, para ver se tem um testemunho, para ver se tem um arrependimento, porque, né, é como se Deus perdoou aquela pessoa que na hora mostrou arrependimento, mas eles não perdoam, né? Eles sabem que Deus pode perdoar a pessoa que mostrou arrependimento, mas a denominação não perdoa. Se a pessoa quer louvar a Deus, é como se estivesse louvando para a instituição, então não pode tocar mais. Então essa fala dele que é perigosa dentro de uma denominação, dentro de um lugar que se diz ser graça, que diz ter misericórdia, ser do amor. O amor acaba quando existe o pecado sexual, que é o único pecado muitas vezes para eles. São anciões, cooperadores, comedores de arroz e feijão, todo mundo, pecador que peca também diariamente, que são melhores que essas pessoas que estão ali 6 anos esperando, mais de 6 anos, como ele fala, né, esperando o perdão deles para ser restabelecido dentro da orquestra ou dentro da igreja. Esse fato, irmão, é recorrente e não se mostra um verdadeiro fruto da cristandade, do cristão, do evangelho. Isso se mostra autoritarismo, alienação, raiva, ódio, preconceito, manipulação, porque não é colocar uma pessoa de volta no caminho em Jesus Cristo com punições, né, psicológicas. É punição psicológica. Então, no vídeo anterior, que a gente tratou aqui o assunto sobre o autismo, que ele falou que esperava a cura, é melhor que esse autista muitas vezes não seja curado, se for para passar na mão deles um dia, cometer uma falha e ser passado por essa situação de desprezo. Porque por mais que uma pessoa esteja ali no caminho, muitas vezes, de arrependimento, ela precisa de um conselho, precisa de uma pequena observação, não tem que passar anos e anos, isso é para quem não quer, uma pessoa que nunca quis voltar no caminho certo, continuou pecando e acha que está tudo certo, bagunçando, então passa por um período de disciplina. 2 Coríntios, capítulo 2, fala muito bem sobre qual que é o desejo do inimigo. Ali Paulo fala, né, que não, a gente sabemos bem a intenção do maligno, que é estar tratando um caso assim com desprezo, né, ao tirar a liberdade, que antes até cortava, que sentava no banco isolado do fundo, se não voltasse mais para eles é melhor ainda, não está nem aí. É essa situação de hoje em dia ainda dentro da instituição. Ouça o que ele vai falar sobre disciplina. Depois fica pedindo para tocar, irmãos que deram mais ou menos 6 anos para mais de bom testemunho, de boa trajetória de Cristo, para ser. Ela depois fica pedindo para tocar e leva 6 anos para mais de bom testemunho, de boa frequência de culto. Para eles analisar, para os homens analisar quando que eles vão dar o alvará ou perdoar essa pessoa, falar, vamos voltar a tocar então aí, né, vamos restabelecer a comunhão sua, mas nunca mais vai ser o mesmo, porque todo esse preconceito que eles causaram dentro do povo é um exemplo, é uma maneira de taxar aquela pessoa como é uma pessoa que ela, na verdade, ela nunca vai fazer parte daquela comunidade mais como antes. Então, uma comunidade que ela tem como falha tudo que ela faz, erros e fraquezas, ela é perfeita, ela nunca peca. Eu vi vários comentários no Facebook aí, irmãos que não pecam. Como você pega uma Bíblia que fala, aquele que é nascido de Deus não peca. A Bíblia que tem uma tradução na congregação, que outras atualizadas no contexto, que vai entender o contexto que está falando, sobre as outras partes, vai falar que é aquele que não vive pecando, ou não vive no pecado. Não é dado ao pecado. Pessoas que estão sendo conivente ali com aquele pecado ali, para ele tá tudo certo. Então, mas eles acham daí que quando fala que nascido de Deus não peca, eles não pecam, só falhas, faltas, fraquezas. Então tem aqueles homens líderes de culto, tudo que trabalha com negócios fraudulentos, muitas vezes, de enganar o próximo, e tá tudo certo. Tem outra liberdade que não se talvez acredita nisso. Bom, aqui termina esse vídeo e a gente continua o terceiro vídeo logo depois sobre o outro assunto aqui que a gente vai tratar
neste dia de culto. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se inscreve, curte aí e compartilha.